Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos começar a montar então o nosso formalismo da teoria de perturbação dependente do tempo. Bom, assim como qualquer teoria de perturbação, qual que é o nosso ponto de partida? Definir onde é que a perturbação está acontecendo. Então, na prática, o que a gente tem é um sistema em que o hamiltoniano ele é um hamiltoniano central, H0, mais uma perturbação, aqui no caso, uma perturbação que depende do tempo. Levando em conta que esse termo é uma perturbação, ou seja, a gente está levando em consideração um contexto em que lambda é muito menor do que 1, o nosso sistema ele é descrito por uma hamiltoniana que é quase, ela é aproximadamente H0, mas não é exatamente H0, mas é quase H0. Por que isso é importante para a gente? Porque qual que é o procedimento padrão que a gente faz quando vai trabalhar com qualquer problema na mecânica quântica? A gente tem o nosso estado físico num instante inicial, que pode depender de N fatores, e depois, dada a hamiltoniana, a gente calcula a evolução temporal desse estado para a gente saber como é que o nosso estado físico vai ser em cada instante do tempo, que é a pergunta central quando a gente vai falar de estudo de mecânica quântica, de física como um todo. Bom, se a gente está querendo descrever a evolução temporal, vamos lá, se o nosso sistema não fosse perturbado, ou seja, se o nosso hamiltoniano fosse somente um hamiltoniano H0 estacionário, independente do tempo, como é que a gente iria proceder a partir de um estado inicial que eu vou chamar de psi de zero? Como é que a gente descreveria a evolução temporal desse estado? Bom, primeira coisa que a gente faria é, vamos determinar quais são os autoestados φn da hamiltoniana H0, ok? A partir disso, a gente sabe que esse cara serve como uma base para o espaço de Hilbert em que mora o nosso estado inicial e qualquer outro estado, ok? Dado, enfim, que o H0 ele é um observável e vem da própria definição de observável. Okay? A partir disso, a gente escreveria o nosso psi de zero como sendo um somatório em n de a n φ n, ou seja, a gente escreveria o nosso estado inicial em termos da base formada pelos autoestados do hamiltoniano, de forma que a evolução temporal, ou seja, o psi de t, seria descrito como sendo um coeficiente Cn, que depende do tempo, vezes φn, sendo que esse Cn corresponderia ao quê? Corresponderia ao nosso AN exponencial de menos I ENT sobre H barra, ou seja, simplesmente o coeficiente inicial vezes uma fase que determina a evolução do tempo. E aí, ótimo, essa é a forma que a gente calcula a evolução temporal desde lá de trás, no nosso curso de Mecânica Quântica 1, na aula 2, que, enfim, eu enunciei para vocês os postulados da mecânica quântica, dentre eles aquele da equação de Schrödinger, enfim, e a gente chegou aqui e foi usando essa evolução temporal durante todo o curso, até a nossa 9ª aula. Bom, levando em conta que o nosso hamiltoniano, ele não é somente o H0, ou seja, ele possui uma perturbação, é esperado, e óbvio, na verdade, que essa não vai ser mais a nossa solução para o nosso estado evoluindo no tempo. Percebam, eu, independente de qualquer coisa, sendo o hamiltoniano dependente ou não do tempo, eu sempre consigo escrever o nosso psi de t dessa forma. Por quê? Porque, aqui no caso, φn são os autoestados de H0, que são sempre os mesmos, são constantes. E como H0 é um observável, então esses caras formam a base. Então, o que eu estou escrevendo aqui, essa expressão somente, o que ela está falando é, o meu estado em função do tempo é uma combinação linear com coeficientes que dependem do tempo, dos elementos de uma base para o meu espaço de Hilbert. Essa forma daqui, ela é sempre possível de ser escrita. Agora, esses coeficientes, como sendo os coeficientes que aparecem nessa expansão, aí isso só vai acontecer se a nossa hamiltoniana não dependesse do tempo, ok? Porém, ela depende. Como ela depende do tempo, como é que a gente procede com isso? Já que a nossa solução não vai ser mais essa solução daqui. Bom, levando em conta que esse termo é uma perturbação, na prática, a nossa hamiltoniana ela é quase H0. Ela difere de H0 só por um pouquinho. Por conta disso, é de se esperar que a nossa solução vai ser diferente dessa? Vai, mas vai variar um pouquinho. Ela não vai ser tão diferente assim. Ok? Então, na prática, o que a gente pode fazer é, vamos tentar buscar soluções que são parecidas com essa. Ok? Que são diferentes, mas são diferentes por pouca coisa, já que nós estamos no contexto que a nossa hamiltoniana foi variada por pouca coisa. No caso, essa pouca coisa, ela é dependente do tempo. Por conta disso, como a gente, enfim, está buscando uma solução que é próxima, mas não é exatamente essa solução,
qual que vai ser o tipo de solução que eu vou colocar aqui para a gente poder descrever a nossa teoria de perturbação. Não é obrigatório fazer dessa forma, ok? Isso é só uma forma conveniente. Você pode inventar formas diferentes, ok? Você pode, enfim, né, simplesmente deixar Cn de t e seguir com isso. No caso, o tipo de solução que eu vou colocar aqui para a gente determinar vai ser uma solução em que essa cara vai ser mantida, só que agora esses coeficientes AN, eles vão ser coeficientes que dependem do tempo. Ok? Então, na prática, como a gente está colocando uma perturbação aqui que depende do tempo, eu vou supor que o efeito dessa perturbação para a nossa solução da evolução temporal, dado um sistema físico inicial, eu vou supor que a alteração é simplesmente que esse coeficiente, que antes era constante, ele vai poder mudar. Essa é uma forma da gente manter a nossa solução, variando ela um pouquinho. Ok? A partir disso, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer agora é pega esse nosso estado psi de t, joga na equação de Schrödinger, para a gente saber qual que é a equação que esses coeficientes AN têm que obedecer. Porque se a gente soluciona a equação para esses coeficientes, matou. A gente tem o nosso problema completamente resolvido. Agora, é importante enfatizar que, percebam, escrever o coeficiente Cn dessa forma não gera nenhuma restrição para a minha solução geral. Ou seja, se eu chego e falo que o nosso psi de t é descrito, né, por essa forma daqui, né, por um AN de t, essa exponencial, vezes os nossos φn, percebam que eu não estou restringindo a nossa solução de nenhuma forma. Seria restritivo se eu falasse que esse AN é uma constante, não depende do tempo. Aí isso é muito restritivo, porque eu estou falando que toda a evolução temporal, toda a mudança temporal do estado está sendo carregado pelas fases. E aí isso só vai ser válido se o nosso sistema fosse estacionário, se a hamiltoniana não dependesse do tempo. Agora, percebam que chegar e falar que esses ANs podem depender do tempo, eu não estou restringindo o problema em nada. Ok? Essa solução ela é tão genérica quanto essa daqui, por exemplo, ou qualquer outra forma genérica de você escrever. Enquanto eu não falo de nenhuma propriedade que esse AN tem que obedecer, essa solução é extremamente genérica. Eu só escrevi dessa forma por conta da gente saber que se a nossa perturbação é uma perturbação, então é esperado que os nossos coeficientes eles variem pouco. E aí, para manter essa cara de variar pouco, eu estou escrevendo os coeficientes dessa forma. Mas isso não restringe em nada. Eu não estou colocando nenhuma condição extra para poder escrever dessa forma. Essa é uma forma geral de escrever qualquer estado psi de t. Beleza? Mais tranquilo. A partir disso, vamos jogar então esse nosso estado na equação de Schrödinger para saber qual que é a equação que a gente tem que resolver para determinar quem que são esses ANs, dado uma hamiltoniana H0, né, um hamiltoniano central, e, no caso, né, uma perturbação. Então, vamos lá, na equação de Schrödinger, e H barra derivada no tempo de psi de t, esse cara vai ser a nossa hamiltoniana vezes o nosso estado psi de t. Beleza? Então, vamos substituir aqui, né, com os nossos valores aqui, né, os nossos estados e a nossa hamiltoniana, e determinar qual que vai ser a equação central a ser resolvida nesse nosso contexto de teoria de perturbação dependente do tempo. Então, vamos lá. I, H barra, derivada no tempo de somatório em N, vamos lá, somatório em N, e vamos colocar todo esse nosso cara aqui. Então, vamos lá, derivada disso tudo vai ser igual ao nosso H0 mais um lambda W de T, e aqui, né, vezes o nosso estado. Então vamos lá, supondo que essa base de autoestados φn é uma base ortonormal, e é super possível assumir isso, dado, né, que são autoestados de um operador autoadjunto, ok? O que a gente pode fazer para poder simplificar essa expressão, já que aqui tem somatórios? O que a gente pode fazer é, vamos colocar aqui, né, vamos braquetar, no caso, vamos só aplicar o bra aqui, né, em ambos os lados dessa nossa equação, né, vamos aplicar o bra φk, porque fazendo isso, a gente mata esse somatório. Né, na prática, a gente vai pegar a késima equação, né, dada por essa expressão daqui. Então, vamos lá, né, só escrevendo aqui, depois de braquetar, né, a gente vai ter, então, I, H barra, derivada no tempo de AK de T, exponencial de menos I, ENT, H barra, aqui no caso é KT, perdão, ok? E aqui tem que ser realmente, né, com K, porque, vamos lá, esse filho entra aqui, braqueta com o φn, e vai ficar um delta de NK, somando em todos os N, vai sobrar somente
aquele em que n for igual a k. Esse cara daqui vai ser igual a, vamos lá, ficar sendo atuado pelo H0 à esquerda vai dar o quê? Vai dar a energia, K, vezes o próprio Bra-Fi-K, ok? Então, a gente vai ter a primeira parcela, que é esse cara, ok? E aí, né, vamos lá, vai aparecer aqui o nosso somatório, mais né, lambda aqui, e aí o nosso Φ-K, W, e aí, de novo, esse cara daqui aparecendo. Vou só escrever esse cara completo, só para a gente ver, né, como é que vai ficar o nosso lado direito de uma forma mais conveniente. Ok? Então, vamos lá. Primeiro analisando essa primeira parcela daqui. Vamos lá. O ficar vai entrar no somatório, vai matar esse somatório daqui, trocando todos os n's por k. Então, aqui vai ficar um k, aqui vai ficar um k. Ok? E aí some tanto esse cara quanto esse cara. Então, a gente vai ter este termo daqui. Mas, aí vamos lá, olha, percebam que aqui vai aparecer o quê? Ó? Esses caras daqui são constantes, né? Não são estados de fato, ok? Então, eles saem. Então, vai ficar um lambda vezes esse cara, e aí vai aparecer aqui um sanduíche de W com Φk, Φn, ok? Então, vamos lá, onde é que tá? Tá este cara aqui. Então, esse aqui que é o nosso segundo termo. Para poder simplificar a notação, eu vou chamar esse cara daqui, eu vou até colocar aqui em cima, ó, eu vou chamar esse cara, ok? Deixa eu colocar aqui em cima, junto com tudo. Eu vou dar o nome, esse cara daqui é, por definição, WKN. Então, né, enfim, o elemento, né, KN de matriz da nossa perturbação W. Então, eu vou simplesmente chegar e colocar aqui um WKN. Do lado direito, não tem mais o que mexer, né? O que tem a ser manipulado ainda é o lado esquerdo, que, olha só, tem aqui no caso, né, a derivada no tempo. Vamos lá, derivando aqui no tempo vai ficar o quê? Uma derivada, né, uma regra do produto. Então, vamos lá, que vai ficar derivada do primeiro vezes do segundo. Então, IH barra exponencial de menos IEKT sobre H barra, derivada no tempo de AK, ok? Mais primeiro derivada do segundo. Então, IH barra AK, derivada da exponencial. Derivada da exponencial vai dar a própria exponencial, então, menos IEKT sobre H barra, agora derivada do que está dentro. Ou seja, vai cair aqui um menos IEK sobre H barra. Então, olha, menos I com I vai dar 1. Então, a gente pode tirar esses caras. H barra vai cortar com H barra, então vai sobrar aqui somente um EK. Então, né, tá aqui a nossa regra do produto. Esse cara todo é igual a esse nosso lado direito da igualdade. Então, tá aqui. Agora, olha só que maravilha. Percebam, olha só, dois termos iguais, né, enfim, de cada um de um lado da igualdade. Então, a gente pode cortar de forma, né, que a gente chega na nossa equação, que é esse termo daqui, que envolve a derivada, né, do nosso coeficiente AK, vai ser igual a esse termo daqui, que envolve a perturbação. Para deixar essa expressão mais natural para a gente poder resolver, vamos isolar a derivada de AK. Ou seja, vamos passar para o outro lado. Um IH barra dividindo, ou seja, né, vamos lá, um IH barra dividindo. E vamos passar aqui para o outro lado essa fase, ok? E aí, claro, né, ela vai com sinal positivo. Seria equivalente a multiplica, né, pela fase positiva em ambos os lados. Percebam que quando a gente faz isso, a gente naturalmente define uma frequência, ok? No caso aqui, vamos definir EK menos EN dividido por H barra, vamos definir esse cara daqui, né? Vamos colocar esse cara daqui como sendo o nosso ômega KN. No final de contas, nossa equação vai ser derivada no tempo de AK de T é igual a, vamos lá, vamos colocar esse lambda junto com o W para poder ficar bonitinha a perturbação, né, lambda W. Aí que vai ficar 1 sobre I H barra, somatório em N, exponencial de I ômega KN vezes T, lambda W KN, e agora vezes o nosso AN de T. Então tá aqui a equação de Schrödinger para o nosso coeficiente AN. Só para poder deixar essa equação com uma cara que eu prefiro, é uma questão puramente pessoal, estética, vocês não precisam fazer isso, eu prefiro que a soma seja feita em K
e o índice livre, né, o coeficiente livre, seja n. Ok? Então, todo lugar que tem n, eu vou colocar k, em todo lugar que tem k, eu vou colocar n. Percebam que fazendo isso eu não estou mudando nada. Tendo em mãos essa expressão, né, essa equação de Schrödinger para o coeficiente, agora sim a gente consegue começar a nossa teoria de perturbação estritamente falando. Porque percebam, essa equação daqui, ela não tem, por enquanto, nada de teoria de perturbação. Em nenhum momento, para chegar nessa expressão, eu tive que assumir, por exemplo, que esse lambda é muito pequeno. Certo? Em nenhum momento eu assumi nada, de fato, para um contexto de teoria de perturbação. A única coisa que eu fiz foi, eu escrevi o nosso estado de um jeito específico, que não é restritivo, e eu escrevi a Hamiltoniana de um jeito específico, que não é restritivo. Eu não coloquei nenhuma condição adicional, eu só escrevi de um jeito conveniente, mas não é uma condição restritiva para o problema. Então essa equação, ela é completamente geral. Então o que eu vou fazer com vocês na próxima aula vai ser, pega essa equação, e aplica de fato o nosso contexto de teoria de perturbação para a gente poder determinar a evolução temporal. Mas então é isso. Vou finalizando o vídeo de hoje e vejo vocês no próximo para a gente começar de fato a colocar os elementos de teoria de perturbação nessa nossa equação.